Bem-vindos, bem-vindas mais uma vez aqui com vocês no nosso programa Aqui Seu Direito, porque você tem o direito de ter as informações necessárias para você viver a sua vida, para você aplicar no seu dia a dia. E aqui, apesar de eu ser advogado, eu não falo só de questões jurídicas, eu falo de direito à saúde, de direito à informação, quando você quer construir um estabelecimento comercial ou uma casa, direito à saúde, como eu disse, direito a saber como é que você deve criar, como é que você deve orientar os adolescentes, as pessoas, a psicologia, ou seja, é um apanhado geral aqui no nosso programa. E eu trago isso para vocês com muita honra, com muita satisfação de poder estar cumprindo o meu papel aqui de utilidade pública com você. Então, hoje, o nosso programa está especial. Hoje está fora de série, porque a gente vai tirar muitas dúvidas aqui com o nosso amigo engenheiro Ed Carlos. Não é isso, meu amigo? Então, vamos lá, vou falar um pouquinho aqui do Ed Carlos. Ed Carlos Alves Barcelos começou a carreira como técnico em edificações, corretor de imóveis, agora engenheiro civil pela Faculdade Pitágoras. Pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho, pós-graduado em Engenharia Ambiental e Saneamento Básico e perito em imóveis. Muito bom estar com você aqui, meu amigo. Muito bom, eu agradeço a oportunidade. Olá, pessoal que nos ouve. É uma honra para a gente, uma alegria de estarmos aqui, dando aquilo que a gente aprendeu. Feliz é aquele profissional, feliz é aquele ser humano, Dr. Sharon, que passa o seu conhecimento para alguém. Conhecimento não é para se guardar, é para se passar. É tá? verdade. E quando você passa, você está sendo bem-aventurado. É verdade. Né? Tudo que a gente ganhou, né? A gente tem que passar, não pode guardar com a gente, senão não é conhecimento. Exatamente. O conhecimento ele só flui se você regar, e para regar você tem que passar e tem que dar. E nós, seres humanos, somos carentes de conhecimento. Exato. Então é uma honra estar aqui, passar um pouquinho daquilo que a gente sabe, né? Não sou PhD em nada, não sou mestre em nada, mas o que a gente aprendeu e a gente quer passar para quem precisa. Desde já, Deus abençoe sua vida. Amém. Gente, é o seguinte, o Ed Carlos, ele vai conversar com a gente hoje a respeito, deixa eu colocar o microfone aqui, a respeito de regularização, legalização de estabelecimentos comerciais. Se você tem um estabelecimento comercial que está em atividade, mas você está sem documentação, está precisando legalizar, ou se você vai começar um novo negócio, em um novo estabelecimento, qual é a documentação necessária, o que é preciso, quais são os requisitos para você montar esse estabelecimento comercial, quais são as licenças que você tem que ter para montar o seu estabelecimento comercial. Então, isso é muito importante. E o engenheiro Ed Carlos, ele veio aqui exatamente para tirar todas essas dúvidas que a gente tem, e eu também tenho. Então, é importante a gente saber. E essa é a finalidade do Aqui Seu Direito, é trazer para você esse tipo de informação. E a gente vai começar um bate-papo aqui. Se você tiver alguma dúvida, também pode fazer as perguntas aqui. Eu vou pedir para o Ed Carlos agora falar com o pessoal das redes sociais. YouTube, Instagram. Vamos lá, Ed. Dá um alô aí para esse pessoal aí também. Bom dia, pessoal da rede sociais, você do Instagram, YouTube e as demais formas de comunicação. É um prazer estar aqui com vocês e passando um pouquinho daquilo que a gente vem aprendido ao longo de 28 anos aí na nossa carreira profissional. Então, eu agradeço a atenção de vocês, né, a audiência, o tempo que vocês investem em vocês mesmos em estar ouvindo o que a gente aqui, o Sharon, tem para trazer para vocês aí toda semana as novidades do conhecimento. E saiba que o conhecimento é a alma do negócio. Quem não tem conhecimento sofre e come na mão de outros. Então, você tem que ter conhecimento. É isso mesmo. E eu quero dizer para vocês que o programa Aqui Seu Direito, ele está no formato podcast JJ e vai também estar disponível em Spotify, YouTube, Instagram, todas as redes sociais. Também vai para onde você, no portal JJ. Então, a gente vai estar aí digamos, amplamente divulgando o nosso programa aqui para que você tenha essa informação, esse conhecimento que o Ed Carlos acabou de falar. Vamos lá começar nosso bate-papo aqui. Ed Carlos, a pessoa que está motivada a abrir um estabelecimento comercial, qual o primeiro passo que ela tem que dar para regularizar, para que ela possa desenvolver a atividade dela com tranquilidade e legalidade? Muito bem, é uma pergunta bastante pertinente, né? E o que acontece com a pessoa que quer ter o seu próprio negócio? Quisera hoje, doutor, vale bastante lembrar que todos nós
seres humanos, tivesse o próprio negócio, que ninguém fosse, isso é um pensamento meu, que ninguém fosse o chamado fichado. Porque o fichado, ele é limitado. E quem tem seu próprio negócio, ele é ilimitado, ele vai na força dele, né? Se ele quer ser grande, ele vai ser grande, se ele quer ser pequeno, ele vai ser pequeno, né? O que acontece com o mundo atual hoje? Muitas das pessoas têm deixado o CLT, o que é o CLT? A carteira registrada, né? A carteira de trabalho, para ter o seu próprio negócio. Só que daí, ele vai com aquela garra de trabalhar, porque ele é trabalhador, ele é gladiador, né? Ele quer empreender. Ele vai e monta, ele já vai lá, compra uma maquininha de alguma coisa e começa a fazer na própria casa. Faz pastel, exatamente. Faz isso, faz só que sem conhecimento do direito que ele tem de conhecer e de fazer certo. E aí não procura uma assessoria, porque ele acha que a assessoria é cara e etc. Então acaba saindo mais caro o molho do que o peixe. Entendi. Ele vai, começa a trabalhar, até que um dia chega um fiscal na porta dele. Aí ele arrumou para a cabeça. Porque ele vai divulgar o trabalho dele. Exatamente. Se ele está empreendendo, ele precisa divulgar. E nessa divulgação, chega nos fiscais, chega nos órgãos públicos e ele vai ser fiscalizado com certeza. Exatamente. Então, a dica hoje que a gente tem para estar orientando essas pessoas trabalhadoras para ter sucesso, tem que começar certo. Quem começa certo, ganha certo. Quem começa errado, termina errado. Já entendi. Então, começou certo, termina certo. Começou errado, termina errado. Então, o primeiro passo é você ter uma consultoria, uma assessoria. Exatamente, uma assessoria técnica. De que forma, inclusive em tudo, até na hora de você criar o seu CNPJ e tudo mais, tudo precisa de assessoria, meu amigo. Vale lembrar, doutor, que é tão assim peculiar e tão importante, porque, por exemplo, levantei cedo hoje, eu quero agora fazer bolo. Bolo de pote, bolo caseiro, bolo de casamento, um exemplo, tá? Um exemplo. Aí a pessoa já começa a fazer o bolo. Aí o que tem que fazer? O que orienta essa pessoa? Teve uma ideia profissional? Já procura um profissional. Olha, eu tô com uma ideia de fazer bolo. Mas não, infelizmente a pessoa começa a fazer o bolo em casa, né? Até pode fazer em casa, mas quando ele perceber que está dando certo, não alugue o imóvel antes de falar com o profissional, porque o erro dele já começa aí, na locação do imóvel. Exatamente. Que a hora que ele vai alugar o imóvel, doutor, o que acontece? Ele aluga o imóvel errado, ele não sabe o que está errado, mas alguém que vai atendê-lo não vai ser transparente com ele, não vai dar essa orientação técnica, porque ele quer alugar. Claro. Né? E aí, às vezes, naquele local não pode ter aquela atividade, ou se pode ter aquela atividade, mas o local não está apropriado para aquela atividade. Exato. Você vê, fazer bolo é uma coisa simples para uma dona de casa. Com certeza. Mas quando eu quero comercializar ele juridicamente no PJ, existe um parâmetro, um cuidado com a saúde de quem vai comer esse bolo. Com certeza. Porque envolve uma coisa... A manipulação, né? Manipulando. Aí envolve vigilância sanitária. Entendi. Aí envolve os órgãos públicos que quer cuidar do direito das pessoas, que é a vigilância sanitária também, ela está aí para isso. E Ed, não tem só aquela pessoa que aluga, tem aquela pessoa que tem uma garagem, um puxadinho. Exatamente. Aí ele pega na própria casa dele, faz uma puxadinha ali, divide a garagem e abre o negócio de bolo dele lá, e aí tem Exatamente. né? Não é assim que funciona. Não é assim. Envolveu o comércio, a palavra comércio, envolveu porta de frente para a rua para atender alguém que vai entrar o estranho, vai entrar alguém ali, ele tem problema. Ele tem que ter uma orientação técnica para saber como que ele vai agir aquilo. Senão, ele fica frustrado, doutor. Pior coisa, você está com o negócio, a mão na massa ali, e alguém fala, você não pode mais fazer. Por quê? A legislação não permite, assim. Você vai ter que fechar. Aí ele fica frustrado, porque ele está começando a engatinhar, começou a dar fruto, e ele está vendo que está conseguindo pagar suas continhas, a sobreviver, a comprar sua carninha, comprar o seu leite, seu pão para suas crianças. E aí vem o poder público, né, aplicando a lei, que é o dever do poder público. Exatamente, vem um rolo compressor. Exatamente. Né? E aí ele fica frustrado e quer achar que o poder público está impedindo ele. Não é o poder público que está impedindo, é porque ele começou errado e não tem como prosseguir errado. Isso. Dica importante, hein? Então, a hora que você for decidir empreender, abrir seu negócio, alugar um imóvel, fazer qualquer tipo de empreendimento, sempre procura uma assessoria. Sempre procura um profissional que possa te direcionar de que forma você vai fazer, como é que você vai alugar, onde vai alugar, se vale a pena, como é. Tem que ter orientação. Se não tiver, o barato sai caro.
não é isso? Exatamente, perfeito. Então, meu amigo, beleza, essa primeira parte ok. Agora eu te pergunto, quais são as licenças, o que é necessário para a pessoa montar o negócio dela com a certeza de que não vai ser obrigado a fechar, porque o poder público vai lá e vê que está em desacordo com a lei, não tem as licenças que são necessárias. Quais são essas licenças? Como é que funciona isso? Doutor, ele tem que... A primeira dica, tá? É o ABCD, né? Ele tem que ter um projeto do estabelecimento. Esse projeto tem que ser uma planta, tá? Para a pessoa entender, o projeto, gente, é uma planta. Quem conhece planta, quem conhece projeto. Então, é a planta da casa, é a planta do imóvel, tá? Que nós chamamos tecnicamente de projeto. Esse projeto tem que estar aprovado pela municipalidade. E aí, esse comércio, essa planta tem que ter a palavra comercial nela. Porque ele não pode pegar uma casa e trabalhar como comércio. Ele até pode, sim, se ele fizer um outro projeto, transformando esse projeto de residência para comercial. Tá? Feito isso, o projeto estando aprovado dentro da legalidade, ele vai pedir o habite comercial. Certo. Se ele não tiver, aí ele vai procurar um profissional e vai emitir esse habite. Tendo a planta aprovada e o habite, aí sim ele vai começar a pensar que está no caminho certo. Entendi. Aí antes, então, dele abrir lá no contador e falar, contador, abre para mim um CNPJ, Entendi. Tem mais uma dica. Ele tem que ir na prefeitura e pedir uma certidão de uso de solo. Olha só. Por quê? Essa certidão, doutor, antes você podia abrir um comércio em qualquer lugar em Jundiaí. Jundiaí é uma cidade agora que ela está indo para o caminho da melhor cidade do Brasil. E tomara a Deus que consigamos Amém. isso. Sim. Né? A nossa cidade merece estar assim. Merece, com certeza. Então, o que acontece? Agora, com o nosso plano diretor, que Jundiaí nunca teve um plano dessa forma, né? E agora, nessa gestão, está sendo cada dia mais adequado o plano diretor. Então, ele vai ter o certidão de uso do solo. Porque Rua X pode o comércio X. Rua Y não pode o comércio X. Então, cada lugar vai poder, na certidão de solo, vai sair escrito dizendo se pode ou não pode ter o comércio. Entendi. Então, o primeiro passo é esse, pegar essa certidão de solo. Pode. Exatamente. Se ele tem a planta aprovada, se ele tem um habite, ainda não é hora de abrir o comércio. Essa certidão é paga? Ela é paga um valor bem irrisório, tá? É muito baixíssimo demais, né? Valor de café. Entendi. Não é nada exorbitante, tá? E a primeira consulta ele pode fazer no próprio site da prefeitura. Se não for uma atividade muito complexa, ela aparece ali já se é permitido ou não, no site da prefeitura. Entendi. Tá? E se for uma coisa mais complexa, que exige análise, o próprio site vai dizer, exige análise. Vai aguardar alguns dias para ela ser emitida. Aí ele vai fazer o protocolo lá e vai ser a certidão. Entendi. Ed Carlos, quem dá entrada nesse projeto na prefeitura? É o próprio empreendedor ou quem tem que pagar alguém para dar entrada? Para certidão de solo, doutor, para certidão de solo, qualquer um do povo. Beleza. Qualquer um do povo. Não precisa ser engenheiro, não precisa ser contador. O proprietário, ele vai lá, ele pode, com a documentação do imóvel dele, que é a IPTU, é a matrícula do imóvel, provando que ele é dono, certo. Ou do imóvel que ele está querendo, ele vai lá, ele faz o protocolo e a prefeitura vai dar o atendimento para ele e vai dar essa certidão ou negativa ou positiva, dependendo da atividade que ele vai desenvolver. Exatamente. Tá. Aí, se ele recebeu uma negativa, aí sim ele tem que fazer uma consultoria para consultar, para saber do profissional que tipo de comércio pode naquele local. Entendi. Porque a prefeitura não vai ficar falando, aqui pode tal coisa, que tal coisa, senão ela não dá conta. Vou pegar o que você falou. Ela vai fazer bolo agora. A pessoa vai empreender com uma loja de bolo. Então, naquele bairro não pode, naquela zona ali não pode. Então, com a orientação, ele vai dizer, olha, aqui não dá, mas ali dá. Exatamente. E aí, em vez de ele alugar naquele local que não pode, ele já vai alugar no lugar onde pode. Exatamente. Por que essa situação, doutor? Porque para a pessoa é fazer um simples bolo, concorda? Sim. Eu vou lá fazer um bolo da vovó, vai fazer o bolo. Mas para a municipalidade, para a vigilância sanitária, para os órgãos competentes, não é uma simples coisa, porque é uma coisa que alguém vai ingerir, né? Sim, claro. Então, ele não vai ser um comerciante, ele vai ser um fabricante de bolo. Sim, sim. Entendeu? Eu posso ser um vendedor de bolo, onde eu compro da padaria X, que fez o bolo pronto, aí eu vou vender na minha casa, vou vender na minha loja, é uma coisa. Estou vendendo bolo, é uma coisa. Estou comercializando o bolo. Agora eu vou fazer o bolo da vovó, bolo, né? Aí mudou a coisa, você vê? Eu sou fabricante, eu estou manipulando.
Então Entendi. é outro KNAI, é outra licença, é outra prerrogativa. Tá, entendi. Aí na hora que ele dá a entrada, ele próprio dá a entrada com essa documentação do imóvel lá na prefeitura, vai pegar essa certidão de solo para saber se pode desenvolver a atividade dele naquele local. Ok. E para dar entrada no projeto, que você falou, tem que ter um projeto do imóvel. Esse projeto precisa de um profissional ou o próprio empreendedor pode? Para dar entrada no projeto, aí tem que ser profissional qualificado, ou um técnico formado, habilitado pelo conselho, ou um engenheiro, ou um arquiteto. Entendi. São profissionais qualificados. Ele que pode. Sai em média de quanto para ele dar entrada no... A senhorinha lá que vai fazer o bolo, que vai fabricar o bolo, ela vai gastar quanto aí para dar entrada? É bem complexo, porque precisa saber o tamanho da área dela. Geralmente, ela quer abrir um 2x2, por exemplo, Entendi. não é só aquela área que ela vai trabalhar, envolve tudo que está construído no imóvel. Entendi. Então, depende muito. Então, tem que ter essa análise, mas se ela está... É pela dimensão. Exatamente, é a dimensão. Então, fica complicado você falar quanto que ela vai gastar, né? Quanto que ela vai, no caso, investir para esse... Mas é por questão de ver o tamanho do imóvel dela, realmente o que vai. Mas é muito mais econômico esse investimento do que ela começar errado, ir lá comprar a batedeira, que é um absurdo, comprar o liquidificador gigante industrial, comprar uma geladeira, um freezer. Um forno. Ela gasta lá quase 20 mil para ter uma coisa, né, forno, etc. Entendi. E ela poderia estar gastando aí 10% disso tudo aí com documentação para não fazer errado. Beleza. Depois que ela dá entrada nesse projeto, contrato profissional, dá entrada no projeto, aí o que é que vai precisar? Tirar as licenças? Muito bem, doutor, muito bem. Pergunta muito pertinente. Se ela tem a planta aprovada, ela tem lá o certidão de solo aprovado, o local está aprovado, aí sim ela vai procurar um contador, tá? Para abrir o seu negócio. Se for MEI, ela mesmo consegue fazer. Pela internet. Se for uma outra tipo de empresa, modalidade, vai ter que ter o contador. Até mesmo quando MEI, eu sugiro procurar um contador, porque a pessoa vai lá, abre uma MEIzinha, doutor, pelo próprio WhatsApp dela, pelo próprio celular. Smartphone. Isso. Porém, ela não vai saber das informações depois que a Receita ou que o órgão vai querer. E ela vai acabar com o tempo ficando inadimplente, tendo problema com o fisco. Sim, claro. Se ela procurar um profissional, o profissional vai dar essa orientação para ela. Olha, a MEIzinha é simples, mas ela pode ser complexa, porque fica sem pagar ela um ano, Tem um vai vir renda. uma paulada depois. Então, você tem que estar cuidando dela. Exatamente. E às vezes a pessoa não tem esse cuidado, não tem esse conhecimento para cuidar daquela MEI dela. Então, é importante, de qualquer forma, procurar o profissional. É que nem remédio, não toma remédio sem orientação médica. Claro. Mas estou acostumado. O costume mata. Então tem que ter essa prerrogativa. Feito isso, aí sim ele vai abrir o CNPJ. Abriu o CNPJ, sai o CNPJ, ele vai comunicar à prefeitura que ele tem um CNPJ e vai pedir a licença para trabalhar. Ele tem que ter um alvará de funcionamento. Entendi. Se não tiver alvará, ele não pode trabalhar. Mesmo tendo planta aprovada, ABID, certidão de solo, ainda não está apto para trabalhar. Ele tem que ter uma licença da prefeitura que chamamos de alvará judicial. Judicial não. Alvará de funcionamento. Alvará de funcionamento. Advogado pensa logo em alvará judicial. Que para ter esse alvará de funcionamento, tem uma série de documentos que eles exigem. Lá eles vão perguntar lá, planta aprovada, me traz aqui o seu CNPJ, me traz aqui seus documentos pessoais, e tudo isso aí pela internet, não precisa ir na prefeitura, tá? Tudo a prefeitura já tem, graças a Deus nossa prefeitura é dinâmica, já tem tudo isso no site. Ele vai fazer tudo isso via site. Ah, entendi. E lá vai ter os documentos que ele tem que trazer. Se é alugado, ele tem que ter o contrato de locação também, para provar, né? IPTU, ele tem que estar com o IPTU, a capa do IPTU, tá? Entendi. Então, tem uma série de documentos. Então, planta aprovada, a matrícula do imóvel, IPTU, o certidão de solo. Essa relação tá toda no site. Exatamente. O certidão de solo tá tudo lá no site. Beleza. O certidão de solo. E aí, o bombeiro. Ele tem que ter um bombeiro. Rapidinho. Gente, eu estou aqui conversando com o Ed Carlos Alves Barcelos, engenheiro civil, especialista em segurança técnica. Para você que quer abrir seu estabelecimento comercial, quer abrir sua empresa, você que quer empreender, saber de que forma você pode começar corretamente. Quais são as licenças, o alvará de funcionamento, tudo isso. Ele está passando dicas importantíssimas aqui para gente. Então fica ligado que isso é importante para você. Confere? Sim, senhor. Vamos lá. Aqui. Bombeiro. O bombeiro, ele é a segurança do imóvel comercial de cada um comerciante, trabalhador. O que acontece? São leis, não é a prefeitura que inventa. Tudo
não é a prefeitura que inventa um sistema para É a legislação. Existem as legislações. Sim, claro. Né? Antes de nós nascermos, as legislações já existiam. Ela só vai melhorando, vai aprimorando, né? Conclusão. O site lá vai falar, anexa a planta aprovada, anexa o certidão de solo e o bombeiro. Lá vai estar AVCB ou CLCB. Explica o que é isso aí. O que é AVCB e o que é CLCB de bombeiro. Antigamente se falava tudo em AVCB. Tanto é comum você chegar num comerciante e falar, eu não tenho AVCB. Aí você vai ver, ele não tem mesmo, ele vai ter um CLCB, que são distintos, porém a mesma coisa. Cada um na sua peculiaridade. A finalidade é a mesma. É dar segurança em conformidade com o comércio. Tá? AVCB é auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. Tá. O nome já fala, auto de vistoria, quer dizer, provoca o bombeiro ir no local vistoriar o imóvel para ver se está em condições mínimas técnicas de segurança para ele ter o estabelecimento dele funcionando. Feito isso daí, o bombeiro dá o ok e ele recebe um documento, que é um laudo, ele recebe um laudo, uma certidão, tá? E aí a pessoa vai fixar, para ver aqui? A pessoa vai fixar na parede, aqui, que é o AVCB. E vai também anexar no balcão do empreendedor na prefeitura. Tá. Feito isso, a prefeitura vai, dando todos os documentos em ordens, a prefeitura vai fornecer o alvará de funcionamento para ele. Então, na verdade, para você chegar ao alvará de funcionamento, você tem que tirar as outras licenças que fazem parte, que são requisitos para que você tenha um alvará de funcionamento ali do seu empreendimento. É indiscutível, ele tem que ter o bombeiro. A prefeitura não vai dar alvará para ele tirar para ele fazer esse auto, essa licença, essa liberação do Corpo de Bombeiros. Precisa de um profissional? Depende. Para não precisar de profissional, o imóvel dele tem que ser pequeno. Eu tenho lá um imóvel pequeno, até 200 metros quadrados, que não seja sobrado. Se for sobrado, pode ser menor a metragem, aí vai precisar de profissional. Mas até 200 metros quadrados, e é térreo, não tem sobrado, não tem subsolo, normal de frente para a rua, qualquer um do povo pode fazer. Olha só, tá? Que informação legal. A pessoa se cadastra no bombeiro pelo site do bombeiro, tá? E aí faz todo o preenchimento daquele formulário que ali o bombeiro está oferecendo. Ele protocola, paga uma taxa, tá? Se não me engano, 130 e poucos reais essa taxa, e aí ele vai conseguir esse documento. Entendi. Só que, como é um imóvel pequeno, qualquer um de povo pode fazer, há pessoas que vai lá e faz. Só que ela peca num quesito. Ela soube fazer o documento, mas ela não sabe que tipo de sistema contra incêndio ela vai ter que ter no comércio dela. Se é um extintor pó, se é um extintor água, se é um extintor ABC, aí que também gera problema. Já teve casos que a pessoa foi lá, por não ter o conhecimento, comprou ela tinha um escritório, tá, né, só mexia com o documento, e ela foi lá e comprou um extintor água. E aí, o que acontece? Ela comprou o extintor errado. E aí dá um incêndio, alguma coisa, ela vai lá e usa aquele extintor, água, e a mesa dela está cheia de documento. Ela perdeu os documentos, porque ela usou o material errado, entendeu? Ou então vai usar água na energia. Então, é interessante, mesmo que qualquer um do povo pode fazer até 200 metros, vale a pena ele pedir uma orientação. Por quê? Para ele não comprar o produto errado. Porque o vendedor nem sempre vai falar para ele, ó, compra esse. O vendedor está lá para vender. Então vamos lá, a pessoa vai, preenche lá o formulário do Corpo de Bombeiros, se tiver dentro do padrão, até 200 metros quadrados, térreo, não tem que ter subsolo nem sobrado, preenche e tal. Mas só que quando o bombeiro vai fazer a vistoria, o equipamento já tem que estar lá, né? Tem que estar lá, exatamente. Então ele precisa saber qual é o equipamento que ele vai comprar para o bombeiro aprovar. E quando ele faz aquele preenchimento, ele informa que tipo se ele tem sinalização, se ele tem extintor, ele informa. E aí ele tem que saber informar o correto. Ou seja, ele precisa de uma orientação antes de comprar o equipamento para apagar o fogo. A verdade é uma só, doutor. A pessoa vai ver um comércio
ele está focado naquele comércio, quer seja bolo, quer seja vender peças, quer seja um mecânico, ele não entende de documento. Então, convém ele procurar uma pessoa que entende para ele não fazer errado. Começar certo, né? Exatamente. Isso que é importante. Entendi. Aí, depois dessa licença do Corpo de Bombeiros, qual seria outra licença que seria obrigatória para a gente conseguir o alvará judicial para o comércio? Tá. Voltando que eu falei que qualquer um do povo pode fazer até 200 metros. Passou de 200 metros, tem que ser via profissional, qualificado pelos conselhos, né? E credenciado ali no bombeiro. Por quê? Porque esse profissional vai até o local, vai ver como é que está a situação, tá? Há casos que ele tem que fazer laudo de estabilidade e segurança, porque para atestar que a segurança está, principalmente a parte elétrica está correta, que é um dos maiores vilões de incêndio, é a parte elétrica, né? E aí esse profissional qualificado, ele que vai fazer a petição do chamado CLCB. Qual a diferença de CLCB e AVCB? O AVCB, conforme eu já tinha falado, ele é a partir de 750 metros, ou conforme a atividade. Por que eu falo conforme a atividade? Porque se eu tenho uma escola de educação infantil e não tem 750 metros, ela, pela qualificação, pela a atribuição que ela está fazendo e pelo KNAI dela, envolve vistoria. Então, ele vai ter um AVCB com menos de 750 metros. Entendi. Então, é comum a escola de educação infantil aí de 200 metros quadrados, o bombeiro ter que ir no local. Porque a atividade provoca a ida do bombeiro no local. Entendi. Tá? Os 750 metros envolve outra situação, que é hidrante ou não hidrante. Até 750 metros eu não preciso ter hidrante. O que é o hidrante? Aquela caixona vermelha, com mangueira grossa, né? Que é o sistema contra incêndio. Até 750 metros é isenta disso. Acima de 750, tem que procurar também um profissional para fazer um projeto técnico e aprovar e dimensionar quantos hidrantes vão no estabelecimento. E aí, quando o bombeiro for fazer a vistoria, já tem que estar tudo lá. Tudo lá. E o bombeiro vai, e com o documento que foi protocolizado, e aí ele vai conferir, dando ok, em questão de uma semana. Nosso bombeiro também é um órgão muito dinâmico aqui em Jundiaí, uma semaninha, graças a Deus, tá aprovado, ele recebe um documento como esse aqui, para fixar na parede do seu. É importante que seja fixado em lugar visível, junto com o seu alvará de funcionamento. Entendi. E aí o profissional ele não vai dar uma consultoria apenas a respeito do tipo de equipamento que vai ser adquirido no caso de incêndio. Ele também vai dar uma assessoria a respeito de fuga, né? De local de fuga. Exatamente. E tal, abertura de porta, janela, isso tudo também entra na consultoria aí que ele vai prestar, né? Porque a pessoa, às vezes, ele quer fazer um mercadinho, por exemplo, um mini mercado, e ele quer que o mini mercado caiba tudo que um hipermercado tem. E não vai caber, porque é um mini mercado. E aí ele começa a estrangular, onde é para ter um corredor, por exemplo, de no mínimo 1,20 m, ele quer fazer corredor de 1 metro. O bombeiro não vai liberar para ele. Entendi. Porque olha só, tá complicando uma possível de saída, né? uma possível rota de fuga. Rota de fuga. Né? Então ele tem que ter essa orientação, até para montar um mini mercado, que não é só entupindo de coisa. Outra coisa que é comum acontecer, doutor, você chega num mercado, em alguma loja, o extintor tá ali e virou prateleira, virou cabide. Tá cheio de roupa, sombrinha, guarda-chuva, bolsa, ou às vezes a pessoa coloca ele atrás de uma estante, do armário. Não pode, tem que estar em local visível. Fácil acesso. Você não sabe que hora que vai vir um dia ruim, que hora que vai vir um esquisito. Entendi. E tem que estar ali, né? É importante. Disponível ali, fácil acesso. Exatamente. Né? Outra coisa importante que as pessoas não pensam nisso, doutor, como manusear um extintor. Então, se ele procura uma pessoa técnica, um profissional técnico, o profissional vai orientar ele como manusear. Não adianta eu ter lá 50 extintores na minha empresa se eu não sei puxar o gatilho de nenhum deles. Eu não sei qual que é água, qual que é pó, e vou usar ele errado no lugar errado. Aí vou morrer, não vou me salvar. Exatamente. Vai jogar a água na parte elétrica. Exatamente. Então, você tem que também ter essa orientação. Tanto que há casos, conforme o tamanho do comércio, existe o curso de brigada. Hoje, um profissional para dar esse tipo de consultoria para uma pessoa que quer empreender num estabelecimento maior e tal, num estabelecimento que é obrigatório, tá? Você retira essa licença através de profissional. Ele gasta em média de quanto? Também tudo voltado ao tamanho da empresa, né? Vamos falar uma empresa aí de 500 metros quadrados. Você tem uma noção, o cara tem uma oficina, 500 metros quadrados. Ele não vai gastar mais que R$2.000 para ter toda a documentação em dia, assessoria em dia. Quer dizer, um investimento assim barato, perto do que
do que ele vai ter, né? Ele vai poder trabalhar com tranquilidade, Exatamente, né? exatamente. Ele vai sofrer fiscalização, ele vai estar tranquilo, ele vai apresentar o alvará em dias, a licença. De quanto em quanto tempo ele tem que tirar o alvará? Todo ano? O alvará é de 3 anos, há tá. casos que é 5 anos, tudo depende também da atividade, tá? Entendi. Era como antes o bombeiro passar 5 anos. Hoje, devido a tantos problemas que têm acontecido aí, né? Desde aquela época da Boate Kiss, deu uma diminuída. Então, é certeza que 3 anos ele consegue. E há casos que é 2 anos. Dependendo da atividade. Dependendo da atividade. Há casos que é 2 anos. Entendi. Né? Isso é para vistoria de bombeiro. Agora, para extintores, é anual. Extintor é anual. Extintor, todo ano ele tem que trocar. Porque ele tem Quais são as suas recomendações? A minha recomendação, doutor, é que não faça sem conhecimento técnico. Não erra. Valoriza o trabalho. O nosso caro ouvinte tem que valorizar o suor dele. Então, falar direto para a câmera ali, para você dar uma explicação, tipo umas considerações finais aí, que você orienta para que as pessoas que queiram empreender, abrir seu estabelecimento, desenvolver a sua atividade comercial, o que é que ela tem que fazer, qual o passo a passo aí para que ela dê suas considerações aí. Meus amigos, a dica é, procure um profissional, tá? Não pense se você tem ou não tem condições de pagar esse profissional. Por exemplo, estamos aqui, nós somos amigos aqui do Dr. Charone, nós fazemos assessoria, nem sempre nós cobramos assessoria. Conta com a gente, nós temos trabalho social, nós fazemos muita coisa social, porque a gente, como eu falei no começo da nossa fala aqui, nós temos que dar o que nós recebemos. Eu recebi muita coisa, muito conhecimento e eu estou aqui para passar para vocês. Não pensa assim, vou contratar um engenheiro, um arquiteto e vou gastar o olho da cara por isso. Não pensa assim. Pensa na sua estabilidade, na sua segurança, no seu conforto e fazer o correto. Procura a gente, me coloca à disposição, procura a gente, faça certo. Antes de gastar o seu dinheiro suado, pensa, procura o profissional, analise, houve dúvida, procura um outro. É que nem médico, houve dúvida, vai lá pegar a segunda opinião. Tá? E se for o caso, vai até o órgão público, vai até a prefeitura, no site, né? No site, dá uma pesquisada, tá? Mas estamos aqui nos colocando à disposição de todos vocês, tá? Como nós já falamos, eu sou o Ed Carlos e estamos aqui para fornecer os seus contatos também. O meu e-mail é Barcelos, tá? Um L só, com S no final, Barcelos, ENG, Barcelos ENG 2017, @gmail.com, tá? Meu telefone é o 11 9 8088 7615. Estou à disposição. Nos procure, tá? Geralmente a gente não cobra consultoria quando a gente vê que a pessoa está interessada em ser atendida. Então, como nós não temos medos de perder o cliente, porque eu não perco aquilo que não é meu, né? Eu tenho essa visão comigo, eu só vou perder o que é meu. Então, eu estou aí à disposição, tá? Vale mais a nossa amizade, eu te servir como uma consultoria do que você ter um problema, uma frustração e não querer mais tocar o seu comércio. Vale a pena ser um empreendedor, sim. Vai nesse foco, vai nessa fé e com certeza você vai conseguir. Conta com a gente. Gente, conversei aqui com o engenheiro civil Ed Carlos Alves Barcelos, que deu uma aula aqui pra gente sobre estabelecimento comercial, como regularizar, como tirar licenças, como ter o seu alvará de funcionamento. E Ed, foi um prazer recebê-lo aqui, nesse primeiro episódio aqui, que a gente vai tratar a respeito de estabelecimento comercial, porque a gente vai ter um outro episódio também tratando de questões residenciais. Perfeito. É importante a gente falar também sobre aquele que quer construir sua casa, aquele que tem sua casa, que está precisando legalizar, está precisando do habite, isso e aquilo, que a gente vai entrar depois no segundo episódio. Mas foi uma honra, um prazer recebê-lo aqui. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e a vida da sua família. Amém, e a gente se vê no próximo episódio, pessoal. Espero vocês aqui, seu direito de saber informações para o seu dia a dia. E a gente se vê no próximo programa. Até por lá.